Então, a ideia dessa minha apresentação vai ser tentar mostrar para vocês o que o herbário tem desenvolvido nesses 10 anos. É claro que vai ser uma apresentação bem sumarizada e a ideia aqui é dar uma visão geral para muitos, que eu acho que a gente pode... Essa palavra herbário, eu garanto que muitos de vocês podem ainda não ter, né, tido o conhecimento, então, porque usualmente, né, a gente conhece muito mais uma palavra museu, chama muito mais atenção. Então, você pode falar museu, sendo de zoologia, ou de antropologia, ou de história, todo mundo já tem uma ideia do que é, e a palavra herbário, né, soa um pouco diferente. Mas, a gente poderia falar que é similar a um museu, só que a gente está focando no material botânico, né? Bom, então, primeiro, para matar a curiosidade de alguns, o que vem a ser o herbário, né? Então, herbário, na realidade, é uma coleção científica em que a gente tem o quê? Tem amostras desidratadas, ou seja, amostras de partes do vegetal que são conservadas em uma coleção. Para se conservar essas amostras, principalmente o material é material vegetativo e mesmo material como reprodutivo de flores, a gente tem que desidratar para justamente a gente conseguir preservar melhor para evitar o quê? O seu apodrecimento e a contaminação por fungos, etc. Então, quando a gente chama dentro do herbário, em que a gente tem, na realidade, são exicátas, tá? Essas amostras, elas são, em geral, elas têm que ser desidratadas, com exceção de algumas amostras de sementes ou flores, que aí recebem um outro procedimento, muitas vezes em solução ou em álcool, ou em outro tipo de solução para preservar o material, ou mesmo, como alguns frutos secos, ficam, né, preservados só seco ao ar e depois são mantidos assim dentro da coleção em vidros hermeticamente fechados. Bom, mas o herbário então, ele em geral congrega o quê? Diferentes coleções de material botânico. Entre elas, a xiloteca, que seria a coleção de madeira, a carpoteca, que seria a coleção de frutos, e a palindoteca, que seria a coleção de pólens e esporos, relacionado muito aos estudos da polinização ou palinologia também, auxilia em muito esses estudos ligados à história da evolução dos vegetais também. Então, e também entra na coleção os relatos fotográficos, ou seja, você tem um material, muitas vezes hoje, ainda mais com o avanço da tecnologia, a gente está tendo cada vez mais o que a gente chama de herbário virtual, né? O herbário mesmo, nosso herbário, vai passar agora, se a gente vai submeter um projeto, espero que a gente consiga um recurso, para justamente tornar uma boa parte do herbário virtual, o que vem facilitar muito o uso do herbário à distância. Então a gente já temos contato com o pessoal do Royal Botanical Garden em Edimburgo, o pessoal do Jardim Botânico do Rio, e a gente já tem uma ideia de como eles têm trabalhado com a digitalização desse material, e a gente vai tentar iniciar aqui no herbário esse trabalho também, em que aí, via internet, você tem uma boa parte da coleção disponibilizada. Isso aí vai ser uma forma de divulgar e uma forma de facilitar o intercâmbio de informação, tá? Então, o herbário vem a ser o quê? Ele vem a ser um banco de dados e de imagens que representa bem o quê? No nosso caso, a flora da nossa região. Por quê? Porque, em geral, os grandes herbários, eles têm uma preocupação diferente do nosso herbário. Um grande herbário, como o herbário do Jardim Botânico, o herbário do Museu Nacional, né, que são os maiores herbários do Brasil, a preocupação já é muito relacionada a grupos taxonômicos para estudos, ou seja, não é um herbário que está restrito a uma região geográfica, né? A coleção do herbário do Jardim Botânico do Rio
tem desde plantas típicas da nossa flora, quanto plantas do mundo inteiro, desde que tenha material por intercâmbio ou permuta, ou algum pesquisador brasileiro que trabalha com determinada família ou grupo de gênero ou espécie, tenha esse material sido incorporado ao herbário. Então, o herbário, de um modo geral, a ideia é manter uma coleção de indivíduos de diferentes espécies. Então, quanto maior o herbário mais importante, ele tem ligação com as espécies que são o quê? Descobertas, espécies novas. Então, o herbário muito famoso, que é o Kew, né, em Londres, como o do Missouri ou de New York, nos Estados Unidos, eles são, ou do Museu de Paris, eles são muito importantes porque eles têm um grande número de, que a gente chama material típico, ou seja, o material que foi usado pelo pesquisador para descrever uma espécie nova. Então, o herbário passa a ter uma grande importância no meio científico em função da sua coleção ter um grande número de material típico. É claro que o nosso herbário, da UENF, o nosso humilde herbário, não tem esse objetivo. Então, embora a importância seja realmente de retratar a nossa flora, de registrar a diversidade, é ao nível regional, ou seja, o herbário da UENF não tem a pretensão de ser um herbário tipicamente científico, em função de, no próprio estado, nós já temos 2 grandes herbários, importantes herbários, que são do Museu Nacional e do Jardim Botânico. Então, uma boa parte do nosso acervo, ele também está no acervo do Jardim Botânico. Então, isso é feito por quê? Porque é claro que o herbário do Jardim Botânico, ele é um herbário reconhecidamente, né, de importância científica internacional e tem toda uma estrutura para zelar o acervo de forma muito mais garantida do que o nosso herbário UENF. Então, a importância do nosso herbário é uma importância muito mais regional e por isso que eu acho que não vai minimizar a importância dele, mas ele vem facilitar o quê? A formação dos nossos alunos e tanto da UENF como de outras universidades, que podem consultar o herbário sempre que precisa, é só fazer o agendamento, o apoio a cursos de graduação e pós-graduação e também, que é mais importante, é registrar a memória da nossa flora. Então, hoje, nós temos na nossa região, em função de saída, coleta de material de vários pesquisadores, novos materiais sendo coletados que antes não se tinha nesses herbários, como do próprio Jardim Botânico, Museu Nacional, e a gente tem contribuído para, com isso, enriquecer o conhecimento da flora brasileira. Tá? Então, o nosso herbário ele foi fundado em 3 de junho, né, de 2005, exatamente há 10 anos atrás. Como eu já destaquei, o principal objetivo dele é ser de cunho regional e focar principalmente em material proveniente da região norte e noroeste fluminense, mas é claro que a gente tem material da região serrana, da região litorânea também, tá? E ser uma referência, né? E atualmente ainda é o único herbário da região norte fluminense. E possui também essas coleções que a gente já chamou a atenção, que é da Xiloteca, Carpoteca, e com isso a gente tenta, hoje, como nosso principal objetivo de atuação, é implementar e informatizar esse acervo, né, e proporcionar aos alunos e profissionais das diferentes áreas essa coleção de referência para estudos, para consulta, etc. E com isso fomentar estudos ligados à taxonomia, à anatomia e à ecologia vegetal. Então acho que isso é um grande papel do herbário. Então é um papel que tem um caráter didático, um caráter ligado ao ensino e também, né, um caráter científico em termos de pesquisa. Bom, em termos de área de atuação do herbário, como eu já
adiantei um pouco, a nossa coleção é basicamente do norte e noroeste fluminense e muitas provenientes de unidades de conservação aqui da nossa região. Isso, óbvio, em função de ser uma unidade de conservação, o local que, em geral, a gente vai ter acesso e uma garantia de ter uma representatividade boa da flora, né? Mas também em função de toda a problemática da Mata Atlântica, que a maioria de vocês tem conhecimento, de que o pouco que sobrou, mais de 90% está, na realidade, nas mãos da iniciativa privada, ou seja, de fazendeiros, produtores rurais. Então é óbvio que nós também trabalhamos muito em parceria com os proprietários de terra. Por quê? Porque em algumas regiões, como depois eu creio que eu vou destacar, se eu não vou destacar, com certeza a próxima palestrante vai destacar, que é a carência de áreas de conservação no norte e noroeste fluminense. Então, se a gente vê esse mapa, a gente percebe nitidamente que dentro do norte fluminense nós temos umas 2 a 3 grandes unidades de conservação, que é a Estação Ecológica de Guaxindiba, a RPPN Caruara, que, né, foi criada após o empreendimento do Porto do Açu, e o Parque Nacional das Restingas de Urubatiba, né? Agora, e o Parque Estadual do Zingano, que é a do INEA aqui no Imbé, né? São as principais áreas de conservação que nós temos no norte fluminense. No noroeste fluminense, até o momento, que eu saiba, a área de conservação ligada a federal ou estadual é do meu desconhecimento. Está para ser criado, mas ainda não tem. Então você tem um vazio no noroeste. É claro que o noroeste fluminense também tem um vazio, infelizmente, de vegetação nativa, porque o que sobrou no noroeste fluminense é menos do que 1% da cobertura vegetal original. Então, né, a gente já chama a atenção do absurdo que foi a devastação do noroeste. Bom, mas com isso a gente tem trabalhado muito em fragmentos florestais. Esses fragmentos estão concentrados principalmente nos municípios de São José do Bar, Natividade, Itaperuna, que é o que a gente vem atuando. Tá? Bom, desse conjunto, então, de atividades, ou seja, de pesquisas que a gente vem revisando, é que a grande maioria do nosso acervo, ele está relacionado. Então, hoje nós temos por volta de quase 10 mil exicatas do herbário, né? E creio que mais de 95% esteja relacionadas aos trabalhos que vem sendo desenvolvido por nosso grupo da UEM.